Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de Assets 1 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dessa aula não fazer muito sentido, né? Essa aula ela é criada para servir como material de revisão, né, para os alunos matriculados no curso e que assistem às aulas ao vivo quando eu estou gravando elas, tá? Os alunos que estão matriculados, eles podem entrar a qualquer momento com pergunta e dúvidas no bate-papo ou até por áudio, né? E essa aula que eu estou gravando de hoje, ela é apenas um reforço do conteúdo que foi passado na aula anterior. Se você está vendo isso gravado no YouTube, eu tenho uma série de playlists do canal, né? Essa aula é parte da playlist de criação de Assets 1 de 2022. E a minha última aula teórica foi a aula de colorização de assets. Nessa aula, eu falo sobre a necessidade que a gente tem de, às vezes, pintar a textura diretamente sobre o modelo, né? Ou seja, eu entrar aqui, por exemplo, desenhando os detalhes do modelo diretamente na superfície do modelo, né? A forma para se fazer isso, né, lembrando que isso foi dito na outra aula, a forma para fazer isso é pegando esse modelo 3D e planificando ele em uma superfície 2D. É um processo que a gente chama de UV Mapping, né? Deixa eu escrever aqui, minha letra está bonita, cada vez mais bonita. UV Mapping. Ou seja, é um espaço onde eu transformo as coordenadas de x, y e z, que são as coordenadas 3D, em coordenadas de u e v, que são coordenadas bidimensionais. Tá? É, se eu planificar esse modelo, eu consigo então associar ele a uma imagem, ou seja, encaixar uma imagem nesse espaço e pintar uma imagem disso aqui. Dentro do Blender, a gente vai ter, por padrão, a aba de UV Editing e a aba de Texture Paint, que vão ser as responsáveis pela abertura das coordenadas dos vértices, ou seja, onde eu vou pegar esse modelo 3D e transformar ele numa superfície 2D. A de pintura de textura, onde eu posso desenhar tanto no modelo 3D quanto na imagem, né? Eu vou ter também a aba de shading, que é onde eu vejo, né, tipo, a aplicação dessas texturas no modelo. Eu vou apagar os outros espaços de trabalho, né? Estou apagando os espaços de trabalho, quero deixar só esses quatro aqui. Lembrando que se você não tiver no seu Blender o espaço de UV Editing, você pode adicionar aqui nesse mais o espaço de UV Editing, o espaço de Texture Paint e o de Shading, caso você não possua eles visíveis, né? É sempre possível adicionar ele. Tá? Todo modelo que eu adiciono no Blender, vamos criar um modelo aqui, né? Adivinha se eu vou criar um cubo? Eu vou criar um cubo. Todo modelo que eu adiciono aqui, ele costuma já vir com um mapa UV, né? Então todo modelo que a gente cria, né, dentro do Blender, né, ele é feito, obviamente, de vértices. Quando a gente está adicionando, né, toda a malha que eu estou adicionando aqui, ela é feita de vértices. E se a gente for no menu que traz as informações desses vértices aqui, ó, esse menuzinho que a gente chama de Object Data, a gente vai ver que ele tem um painel de UV Map com já um mapa de UV aberto. Vamos ver o que isso quer dizer na prática. Na prática, isso quer dizer que o meu modelo ele possui já as coordenadas 3D dele aqui, ó, coordenadas que estão em x, y e z, e ele possui também as coordenadas que estão aqui na coordenada de u e na coordenada de v, né? Então ele já foi aberto, né? Ele já foi aberto por padrão. O problema disso aqui é, se eu começar a modelar esse modelo aqui, se eu começar a produzir esse modelo como um relevo diferenciado, né, na hora que eu transformo isso aqui, eu vou ter, na verdade, novos vértices, mas ele não criou esses novos vértices de acordo com a estrutura que eu criei. O que eu tenho aqui ainda é o UV relacionado ao cubo, né? Então, se eu quiser texturizar isso aqui, eu vou ter que remapear o meu UV, ou seja, vou ter que fazer o meu mapeamento UV de novo, né? Então, vamos remover primeiro o UV, tá? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou remover o UV, eu não quero que o UV exista mais, para a gente ver onde que estão as funções de abertura de UV, né? Onde é que eu posso abrir esse UV para texturizar, tá? Então, aqui, dentro da área de Object Data, eu vou dentro do meu menu de UV e vou remover
meu mapa de UV, ou seja, agora ele não possui mapa de UV algum. Se eu selecionar todos os vértices aqui, vai ver que não existe mais a versão bidimensional desse modelo. Ela não existe mais, né? Ela foi removida. Tá? Para criar uma nova estrutura de mapa de UV, a gente vai ter um menu de UV aqui no Blender. Né? Ou seja, com esses comandos aqui, eu consigo transportar os vértices do espaço 3D para o espaço 2D. Né? Dentro desse editor aqui, que é o editor de UV, né, eu vou ter ferramentas de transformação semelhantes às de modelagem. Então, lembrando, isso é parte de, de uma playlist. Então, as ferramentas de modelagem que eu passei no começo da playlist são as mesmas ferramentas que eu vou usar aqui. Né? Eu vou usar as ferramentas de transformação, né? Eu vou usar as ferramentas de transformação aqui. Ó. Então é basicamente o que eu vou usar para editar vértices aqui, caso eu precise. As ferramentas de seleção que tem aqui, as mesmas ferramentas de seleção que tem aqui. Né? Eu não tenho nenhum UV aqui, então não tenho ainda os menus de seleção ou os menus relacionados ao UV. Eu preciso criar o UV para abrir isso. Tá? Então, como eu uso atalhos, eu não vou usar esses dois menus para poder ter mais espacinho aqui de visualização. E aqui eu tenho um cubo e eu quero abrir esse cubo como mapeamento UV. Né? Se eu vier aqui no meu UV, eu vou ter uma série de funções de abertura. Tá? Os comandos que vão daqui do Unwrap até o Project From View são todos comandos de abertura de UV. Todos eles servem para que eu abra o UV do meu modelo. Né? Se eu clicar aqui, ele vai criar um canal de UV e ele vai criar uma cópia de cada vértice no espaço 3D. Aqui, o que ele fez foi todas as faces do meu cubo foram colocadas uma em cima da outra. Né? É, ele empilhou todas elas. Não serve muito para modelagem a princípio. Né? É, se eu tenho todas as faces sobrepostas, o que vai acontecer é o que eu desenhar de um lado vai ser desenhado em todos eles. Pode ser útil, mas pode ser inútil. Para que a gente possa ver o resultado dessas imagens no meu cubo, para eu poder demonstrar o que está acontecendo nessas aberturas de UV, eu vou criar um material que tem uma textura para a gente ver como que a textura se comporta na hora que eu abro o UV. Tá? Então, eu vou vir aqui no meu shading, né? Vou pegar um material que já tem aqui, que é um material simples. Vou adicionar um input de coordenada de VMap. Então, aqui, toda vez que tiver um VMap, ele vai usar ele para mapear o meu modelo. Né? Ah, com certeza, a gente chega lá. E vamos colocar aqui uma textura do tipo Image. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou ligar o meu UV na imagem de textura e minha cor no Base Color aqui. E aqui eu vou criar a imagem que eu vou usar para pintar ou para experimentar. Eu vou criar uma imagem nova. Essa imagem nova que eu vou criar, eu vou chamar ela de grid. Tá? Vou chamar ela de grid. E eu vou pedir uma imagem que é do tipo grid, né? UV grid. Eu posso pedir uma imagem pretinha, mas eu vou pedir uma imagem do tipo UV grid. Mas mentira, vamos pedir uma imagem do tipo color grid, que ela é mais bonitinha. Então eu criei uma imagem do tipo color grid. Essa imagem, ela é essa imagem aqui, ó. Essa foi a imagem que eu criei. Então essa imagem é um color grid. Deixa eu batizar ela aqui, color grid. E aqui, ó, se eu não tenho UV, né, se eu não tenho nenhum UV, que é o que está acontecendo aqui, se eu não tenho nenhum UV, o que vai acontecer com o meu modelo? Deixa eu colocar a textura aqui para vocês verem. Aqui eu tenho como ver material, textura aqui também. Tá tudo numa cor só. Né? Ou seja, ele não está encaixando a textura para mim. Ele está colorindo, mas ele não está encaixando a textura. Se eu voltar aqui no meu menu de UV e der um Unwrap, a gente vai ver que a informação que existe em um lado
existe no outro lado, existe no outro lado, existe no outro lado, existe no outro lado. Ou seja, esse método de abertura que eu fiz aqui, ó, só de clicar nele, ele está encaixando as faces, mas todas estão no mesmo lugar, né? O que acontece é que, na verdade, ele não conseguiu calcular uma solução melhor de abertura de UV, né? Nem sempre esse resultado vai ser tão agradável assim. Deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, se eu quiser pintar uma coisa diferente de um lado e de outro, não vai funcionar, né? Mas deixa eu apagar esses vértices aqui e deixa eu colocar aqui uma Suzane. A Suzane também tem o V dela. Olha como é que o V dela deixa bonitinho para desenhar. Ó. Fica bonitinho. Mas, se eu simplesmente usar o comando de unwrap, a gente vai ver que algumas áreas recebem uma textura muito pequenininha, tá vendo? E outras áreas recebem uma textura muito grande, né? Então, tá desequilibrado o jeito que os cortes estão distribuídos, né? Ou seja, o jeito que isso aqui está distribuído não está funcionando, tá? Em parte porque esse método de abertura ele depende de informação. Para que esse método de abertura ele faça um corte adequado, eu preciso informar para ele aonde que ele pode rasgar o modelo, né? Aonde que ele pode vir aqui e falar, não, beleza, separa essa parte dessa parte aqui, né? Então vamos supor que eu quero separar o rosto do resto da cabeça, né? Então eu preciso informar para ele que isso aqui é um lugar que ele pode rasgar, ou seja, isso aqui vai ser um sim, né? Então dentro do menu de UV, igual eu falei, daqui até aqui são métodos de abertura. Esses dois comandos aqui são métodos de marcação de recorte, né? Então se eu vier aqui marcar um corte aqui, né? Na hora que eu pedir para ele abrir o UV, você vai ver que o rosto do macaco vai ficar separado, né? Agora o rosto do macaco está aqui, ó. Eu consegui separar o rosto do resto e agora ele tem uma distribuição uniforme de cortes, tá? Então o conceito de um mapeamento UV manual, né, manual seria, vou apagar aqui, apagar esse aqui e vamos adicionar o cubo. O conceito manual é você fazer cortes que vão distribuir a minha textura no entorno do modelo, né? Geralmente, quando a gente vai abrir objetos do tipo cubo, né, objetos que são do tipo cubo, a gente quer cortar eles como se estivesse desdobrando uma caixa, né? Então, imagina que se eu cortar esses três vértices aqui, ó, se eu cortar eles aqui, na hora que eu mandar fazer o V, ele vai rotacionar isso aqui, né, para frente, assim, né? Então, eu consigo desdobrar ele quando eu marco o corte. Eu falo, não, se eu posso separar, né? Deixa eu rasgar isso aqui. E deixa eu tentar desmembrar esse cara aqui, né? Então, o sim, ele vai falar que eu posso cortar. Deixa eu colocar aqui na parte do cursor. Ele vai conseguir fazer isso aqui, ó. Tá, né? Então, quando eu marco o corte, quando eu falo assim, não, corta aqui para mim, ele vai assim, beleza, então eu consigo jogar isso para cá. Se eu conseguir fazer a mesma coisa em cada uma dessas laterais, ele vai planificar um modelo para mim, né? Então, como que isso funciona com cortes? Deixa eu só dar um merge by distance só para eu ter certeza. Se eu cortar isso aqui, né? Ou seja, vier aqui, ó, mark sim, ele vai marcar essa linha vermelha aqui e falar, beleza, e agora isso aqui eu posso empurrar para frente, por exemplo, né? Se eu vier aqui e marcar
esse cara aqui, ó, Mark Sim. Agora ele pode empurrar isso aqui para frente, né? E se eu cortar esse aqui, por exemplo, ele vai poder levar o quê? Pode levar isso aqui para cima, né? É, E aí eu consigo desdobrar, ou seja, com esses, né, com essa sequência de corte, essa sequência de corte e um corte na volta aqui, ó, eu consigo pedir para ele abrir esse unwrap e ele vai fazer uma caixinha aberta para mim, ó, né? Ele vai fazer uma caixinha bem distribuída para mim. Vamos tentar fazer com menos cortes para ver o que acontece. Vamos fazer assim, deixa eu abrir com um corte só, né? Vamos fazer só esse daqui, ó. Vou vir aqui, ó, Mark Sim. Eu fiz só de um lado. E vamos dar um unwrap. Ele vai distorcer a malha, tá vendo? Ele consegue abrir o resto, mas ele não conseguiu. Ele consegue abrir essa lateral, mas ele não consegue abrir o resto. O resto ele não consegue resolver. Se eu fizer só desses dois lados, vamos lá, deixa eu abrir de novo. Unwrap. Ele ainda não consegue resolver, tá vendo? Então, para resolver, eu preciso realmente fazer o corte que vai desdobrar ele pela volta, ou seja, que vai desembalar ele pela volta aqui, tá? Então, esse último corte que eu marco aqui é ele que vai permitir que o meu unwrap funcione de forma adequada, tá? Então, toda vez que for pegar um objeto que tem uma forma cúbica, né? Que tem uma forma cúbica e você quer abrir ele nessa sequência uniforme, é só você cortar, fazer esse corte de lateral aqui, né? Fazer esse corte de lateral nas duas laterais e um corte que dê a volta no outro sentido, né? Um corte que faça com que eu desembale de outro sentido. Então, 3 sequências de corte, você consegue abrir objetos cúbicos, né? Se o seu objeto for um cilindro, se o seu objeto for um cilindro, ó, olha só como é que já vem com o V, né? Eu quero meu cilindro com 8 cortes só. Eu quero só com 8 e eu quero ele com preenchimento de triângulo. Olha que bonitinho. O seu objeto cilindro já veio com um V. Mas vamos supor que ele está sem o V nenhum. Um objeto do tipo cilindro, eu já corto ele como se fosse uma lata embalada, né? Então eu vou separar primeiro o rótulo dela, né? Então eu vou falar que eu quero um corte que vai abrir o rótulo do meu modelo. Pode ser a parte de trás aqui, ó. Pode ser essa parte de trás do modelo. Vou fazer um corte aqui, ó, Mark Sim. E eu vou querer abrir a tampa e a base. Eu não preciso dar a volta inteira, eu posso deixar esses dois cortes separados. Se eu quiser assim, ó, eu posso fazer desse jeito. Mas eu posso deixar emendado também. Eu estou separando o quê? O rótulo da lata, a tampa e a base. Então eu vou dar aqui um Mark Sim. Se eu fizer aqui o meu Unwrap, ele vai separar, igual eu falei. Opa, estou de cabeça para baixo. Vamos virar esse. Né? Eu consigo, né, posicionar isso aqui, né? Eu posso inclusive sobrepor e fazer com que a base e a tampa sejam idênticas, né? Mas isso aqui já faz uma diferença enorme. Então, a ideia toda do unwrap, né, a ideia toda desse método aqui de abertura, é que você faça bons cortes e abra esse conjunto, né, de forma a distorcer pouco o conteúdo, né, ou seja, com pouca distorção. Por isso que eu criei essa imagem aqui, eu consigo ver que tem pouca distorção nas minhas letrinhas, né? E eu consigo identificar as partes com facilidade, ou seja, aqui eu sei que isso aqui é o rótulo, né, a volta do meu modelo, eu sei que isso aqui é a tampa e a base. Tá? Alguns objetos vão ser mais difíceis de evitar distorção, né?
Então, objetos como uma esfera, vamos fazer aqui uma esfera de 16. Vê que aqui, ó, já está bem distorcido, né? Então, se eu tirar aqui e tentar abrir o Unwrap direto, ele vai tentar fazer aquela mesma coisa de repetir a textura em todas as faces, né? Ou seja, ele não conseguiu calcular. Então, eu vou ter que abrir em algum lugar, né? No caso de uma esfera, eu posso abrir isso partindo no meio. Se eu fizer isso aqui e marcar um corte aqui e pedir meu Unwrap, eu vou ter a separação de base e topo, mas aqui dá para ver que existe uma distorção daqui para cá. Tá? É um problema? Não é um grande problema, mas querendo ou não, isso pode não funcionar muito bem. Né? Outra forma de fazer isso é fazer esse mesmo corte, mas agora seguindo essa direção aqui. Né? Então eu vou vir aqui, ó, vou marcar um corte aqui e vou abrir aqui, ó, o Unwrap. Você vai ver que aqui, ó, tudo que está mais afastado do meu corte está distorcendo mais, tudo que está mais próximo do meu corte está distorcendo menos. Por isso que, quando a gente abre coisas esféricas, a gente costuma optar pelas aberturas de hemisfério, né? Ou no caso da abertura que estava ali no Blender, eles fizeram um corte dessas fatias aqui para gerar aquela área pontiaguda. Né? Eu não gosto muito dessa solução não, mas vamos ver como que ela afeta a distorção. Ou seja, aqui eu estou separando todas essas emendas aqui, ó. Eu não acho uma solução tão elegante, mas se eu fizer isso aqui, vai ver que porque eu abri aqui, a distorção aqui ficou menor. Continua distorcendo, mas a distorção ficou menor, né? Professor, Provavelmente. Diga. o que é essa distorção exatamente que está acontecendo na textura? Aqui, ó, tá vendo que essa face aqui na abertura de UV ela ficou maior do que essa daqui, ó? Uhum. É ela que está fazendo a distorção. Ou seja, essa face aqui, ó, ela está encaixando nesse pedacinho da imagem. Essa face aqui, ela está encaixando nessa faixa da imagem, não tá? Vamos pegar essa daqui, ó. Certo? Certo. Só que essas duas faces, elas têm o mesmo tamanho no modelo. Se a gente for olhar elas no modelo, né, onde é que está o D3? Está aqui, ó. Onde é que está o A2? Está aqui. Elas têm o mesmo tamanho. As duas faces, elas têm exatamente o mesmo tamanho no modelo. Então, por que ela fez essa mudança quando você Porque passou eu estou para. tentando traduzir uma coisa tridimensional no espaço bidimensional. Teria Então, alguma maneira de fazer ela ficar reta ainda nessa textura? pois é, é o que a gente está tentando ver com os cortes, né? Ou seja, quanto mais eu ajustar o corte do meu modelo com o negócio, você tem que pensar o seguinte, que isso aqui, ó, ele está tentando pegar e separar essa tampa aqui, ó, e achatar ela em duas dimensões. Então, imagina que ele está espremendo ela mesmo. Imagina igual uma prensa, ele está espremendo essa esfera. Certo. Então, se ele espreme isso por aqui, né, na verdade, como eu estou rasgando meu modelo, né, você imagina que ele está na verdade abrindo o meu modelo assim. Ó. Então, onde eu cortei, ele está rasgando o modelo para cá e rasgando o modelo para cá. Né? Então, Uhum. na hora que ele rasga esse modelo, né, é, ele começa a distorcer as faces. Então, algumas faces elas vão ficar espremidas, né, outras faces vão ficar largas. Né? Dependendo de do objeto, não tem como fazer 100%. Tem objetos que são muito complexos, então você não vai conseguir ter certeza que a face vai ficar do mesmo tamanho aqui. Então a gente está só minimizando distorção em alguns casos. Né? No caso da esfera é um desses. Eu não consigo me livrar totalmente da distorção. O que eu vou conseguir fazer é minimizar essa distorção. Ou seja, na hora que eu der um unwrap com cortes mais adequados, eu falo, beleza, agora a distância de deformação entre
essa face e a face do outro lado é menor, né? Ou seja, a distância de distorção entre essa face e essa face aqui, ó, lembrando que elas no modelo 3D têm o mesmo tamanho, ela é menor, está distorcendo menos. Então isso aqui já é aceitável para a gente pintar uma textura, né? Ou seja, aqui já é aceitável para o nosso trabalho. Né? Quando a gente olha o modelo, tem uma diferença, mas ela não é tão dramática assim. Né? Então a gente não precisa ir muito além disso. Tem como eu ir alinhando isso aqui? Tem, mas, por exemplo, tem faces aqui que elas são objetivamente menores. Por exemplo, essa face aqui, ó, ela é menor do que essa face aqui. Então eu não posso também só vir aqui e tentar achatar essas faces aqui, deixar todas elas do mesmo tamanho, porque nem toda face tem o mesmo tamanho no espaço 3D. Então esse é um problema de abertura de UV, né, que a gente tem que enfrentar. Né? Se o seu modelo ele é muito orgânico, como um personagem, né, ou como um pato, é provável que ele tenha uma leve distorção na textura, na abertura de UV. Mas se você pintou a textura aqui no espaço 3D, você está meio que dando a volta nessa distorção. Ou seja, eu estou pintando ele aqui, então aqui eu estou fazendo a forma sem preocupar com essa distorção. A distorção ela é calculada na hora de imprimir na textura. Né? Então, se eu vier aqui no meu Texture Paint, né, e desenhar um círculo aqui, ele é um círculo para mim. Não tem problema. Isso é uma forma arredondada. Né? Se eu vier aqui do lado e fizer outra forma arredondada, né, ele é uma forma arredondada. Quando a gente chegar aqui no meu modelo, né, essa forma aqui é um pouquinho maior do que essa, mas quem é que vai me contar? Quem é que vai saber? Né? Ou seja, não é um problema tão discrepante assim que não dê para produzir o trabalho. Né? Mas, de novo, não é possível em alguns modelos, só com alguns cortes, se livrar da distorção da abertura de UV. Isso é uma realidade do nosso trabalho, assim, é uma triste realidade do nosso trabalho. Beleza? A gente só consegue minimizar em alguns casos o cubo dá perfeito, né? O cubo ele tem faces de 90 graus, né? Ele dá perfeito. O cilindro dá perfeito. Já a esfera é mais complicado. A esfera a gente não consegue planificar ela perfeitamente. Né? Mas aí, como é que nós faz? A gente desiste? Não, a gente não desiste não, igual eu falei, a gente faz cortes que vão minimizar. Esse corte, igual eu falei aqui, é um corte que, apesar da estranheza dele, né, porque eu estou fazendo essas aberturas aqui, eu consigo minimizar o impacto dessa distorção. Né? Se eu abrisse cada uma dessas voltas aqui, eu teria um outro problema. Meu modelo ia ser todo descontinuado. Então, não vale a pena também separar demais, porque eu preciso pintar às vezes aqui, ó. E aqui eu quero a área mais contínua para pintar. Então, se eu quiser, por exemplo, desenhar um círculo, desenhar um mapa, né, ou colar o mapa mundi, né, eu meio que preciso dessa face meio contínua, né, que eu consigo colocar um lado do globo e aqui eu consigo colocar outro lado do globo. Então, de novo, não há motivos para fazer nada muito além disso no trabalho de abertura de UV. Né? Não existe tantos motivos para a gente fazer nada além disso aqui. Tá? Mas vamos lá. Isso aqui ó, foi o que eu vi aqui. Eu vi o Unwrap e eu vi o MarkSim e o ClearSim. Né? A gente tem outros métodos de abertura. Tá? Existem outros métodos de abertura. Esses métodos aqui são métodos automáticos, né? E eles atendem a funções específicas dentro do universo de jogos. Né? Então, por exemplo, algumas funções elas não vão ter uso para a gente na produção de assets por enquanto. Né? Então, eu não tenho por que entrar demais neles. Né? O que eu posso falar para vocês todos esses aqui são métodos automáticos, tá? São métodos que já têm um cálculo pronto. E eles não dependem, nenhum desses métodos depende do corte. Então, se eu vier aqui e limpar os cortes, esses métodos aqui eles não dependem desses cortes, eles funcionam sem. Tá? O que vocês vão encontrar muito, e aí eu,
de novo, eu não tenho por que falar de todos eles, mas é importante falar. Você vai encontrar muitas pessoas utilizando em vídeos, né, eu já vi isso em muitas aulas online, usando o Smart UV Project. O Smart UV Project ele vai calcular por um ângulo pré-definido qual que é a abertura que você quer no seu modelo. Então ele vai ver qual que é o ângulo que tem entre os edges de uma face e vai falar, a partir de um certo ângulo eu posso rasgar. Né? A partir de um certo ângulo eu posso separar essa face da outra. Eu vou dar um OK aqui para vocês verem como é que fica. Né? Então, visualmente, o meu UV ele não fica muito adequado para pintar, porque ele fica todo segmentado. Mas esse é o método que tem menos distorção de face. Então, quem foi que perguntou se tinha como fazer tudo retinho? Fui eu. Então, tem. Tem como fazer tudo retinho. O Smart UV Project ele é uma coisa que você consegue, pelo cálculo dos ângulos, né, abrir o seu UV, ou seja, você não precisa do corte, e não importa qual ângulo você colocar aqui, ele vai sempre manter a mesma estrutura, tá vendo? Ele tem uma função que chama correção de aspecto, né? Então, o padrão dele é 66, né? E ele fica certinho aqui. O problema é esse aqui, ó. Ele vira umas fatias estranhas. Então, se eu for pedir numa produção de jogos para que alguém vá lá e pinte para mim o mapa do mundo nesse corte de UV, a pessoa talvez não consiga fazer muito bem. Né? Porque ela vai ter que emendar esse pedaço de pintura com esse pedaço de pintura. Né? Esse pedaço de pintura com esse pedaço de pintura. E isso vai ficar realmente muito mais difícil de elaborar do que eu tiver que fazer, por exemplo, a divisão pelo Equador, né? O hemisfério norte e o hemisfério sul. Né? Então, ele complica. Mas ele funciona muito bem dentro do Blender. Né? Dentro do Blender ele funciona muito bacana. Então, se eu vier desenhar uma forma aqui, ó, eu consigo desenhá-la perfeitamente. Né? E ele já vai fazer a emenda dessa forma, seja lá onde ela for, tá vendo? Então, se eu vier aqui, ó, nesse encaixe aqui, ó, eu consigo desenhar a forminha, consigo pintar a forminha, e ele vai fazer o trabalho. Ó, aqui ele está emendando a forma. Eu só não consigo pintar aqui, ó. Tipo, desenhar aqui fica meio impossível, né? Porque onde que estão as coisas, né? Aonde que está cada pedaço, né? Como é que você desenha aqui, né? Ah, não, eu tô fazendo uma esfera, eu tô fazendo um círculo. Ele começa aqui, ele para aqui e aí ele continua aqui, né? Então, não é muito prático, né? E não é encaixável, né? Ou seja, não adianta eu vir aqui e tentar encaixar isso aqui, porque não vai encaixar, né? Então, essa parte não vai encaixar aqui, né? Essa parte não vai encaixar aqui, tá vendo? Então, o problema dela, o ponto negativo do Smart UV é esse, tá? Ele meio que limita a minha pintura para o espaço tridimensional aqui, ó, né? Dá para ver, né? Acho que vocês conseguem ver aqui, né? O problema, né? Desses dentes aqui, né? Tipo uma linha reta aqui, ó, né? Fazer uma linha reta aqui vai ser infernal, né? Então, eu só passo o Smart UV, eu só estou passando o Smart UV aqui como opção, porque muitos das aulas que eu vi online, muitos dos vídeos que eu vi online, eles, né, tipo, trazem essa ferramenta e às vezes eles não cobrem nem o unwrap, né? Exatamente porque é muito rápido, né? Tipo, com um clique você resolve a abertura de UV, tá? Então esse é o Smart UV. Deixa eu ver outro só porque é divertido e porque a gente tem muito tempo, né? O Lightmap Pack não vai ter nenhum uso pra gente, tá? Aliás, deixa eu pegar essa imagem aqui, ó. Deixa eu dar um reload dela aqui, só para ela ficar limpinha. Deixa eu abrir aqui, ó. Vocês conseguem ver meu UV, né? Vocês conseguem ver o Smart UV aqui, como é que ele ficou, né? Eu vou jogar ele fora, tá? Esse é o Smart.
O Lightmap Pack, ele é feito para mapeamento de luz de cenário. Na verdade, a gente vai usar isso dentro da Unity. A Unity tem um sistema de mapeamento de luz, né? E se eu usar isso aqui, olha que maluquice. Cada face virou um retângulo aqui, ó. E aí, me perguntaram, tem como fazer ficar tudo retinho? Tem, mas holy moly, como é que eu trabalho com isso aqui? De novo, se eu for pintar na textura, eu consigo pintar perfeitamente, né? Mas já pensou você mandar essa imagem e falar para você, não, então isso aqui é a pintura do meu personagem, né? Isso aqui é... Deixa eu vir aqui Esse aqui é o rostinho dele, ó. Né? Ó, você não tá vendo que é o rosto do personagem, né? É... Então, é legal, mas ele tem uma função específica, né? A função desse mapa de UV é garantir que eu vou ter uma distribuição de tons gradientes, né? Ou seja, uma distribuição de tons de luz e sombra em ângulos perpendiculares aos edges. Então ele abre tudo como se fosse uma face com ângulos de 90 graus, tá? Então, na hora de imprimir um mapa de luz, ele tem certeza que eu estou fazendo um render de pintura gradiente com variações de tons que são perpendiculares aos edges. Então, na hora que eu desenhar um pixel de sombra nessa face, ele vai ficar quadradinho, o pixel, numa face que é feita de 90 graus. Então, isso dá uma precisão para mapas de luz. Tá? Então, é disso que se trata o Lightmap Pack. Se eu pegar o próximo da minha listinha aqui, ó, se eu pegar o próximo da minha listinha aqui, ó, de UV, é o Follow Active Quads. Ele tem a mesma função, tá? A mesma função do Lightmap, mas o jeito dele abrir é a partir do meu quadrado ativo, que é esse que está branquinho aqui, ele vai abrir o modelo rodeando ele aqui, ó. Então ele vai abrir essa face, depois essa, depois essa, depois essa. Então ele vai rodeando o meu modelo. Talvez ele sobreponha algumas faces, porque eu estou selecionando o modelo inteiro, né, e meu modelo é uma esfera. Mas o princípio é o mesmo. Eu marquei um ponto do cenário, talvez o ponto onde a luz incide, né? E eu estou falando assim, abre aí para mapeamento. Então, deixa eu jogar fora o Lightmap Pack. E deixa eu abrir aqui, ó, o Follow Active Quads. E aí ele vai abrir todos eles seguindo o quadrado ativo, tá? Então aqui ele só fez a minha abertura muito grande, tá? Então talvez eu queira reduzir ela para poder a gente poder ver ela no mapa de imagem inteiro, né? Então vou colocar ele aqui. E aí ele abriu o meu modelo inteiro, tá vendo? Seguindo o meu quadrado ativo, né? Ele foi abrindo o meu modelo inteiro. Aí todas as faces são quadradinhas. De novo, quem perguntou se tinha como fazer do quadradinho, tem sim, né? Mas aqui já existe sobreposição, ou seja, chega uma hora que ele já está sobrepondo esses triângulos aqui. Na hora que ele foi dando a espiral, ele já voltou no ponto inicial aqui. Então, talvez eu tivesse que fazer isso de duas partes, né? Então, esse aqui é o Follow Active Quads, tá? Deixa eu pegar aqui a Suzane. Deixa eu colocar aqui a Suzane. A Suzane fica interessante. Vamos lá, a Suzane com Unwrap já está pronto, né? A Suzane com Smart UV. Mal dá para ver onde é que é a cara do personagem. De novo, funciona para ficar uniforme? Funciona. Mas não dá pra ver. A Suzane com Lightmap Pack. Né? Olha o mapa que fica aqui.
E a Suzane, vamos pegar uma face central aqui. E a Suzane com Follow Active Quads. Né? Então, de novo, esses mapas automáticos, eles não vão me dar a precisão do corte. Né? O corte, mesmo com uma pequena deformação, ele ainda fica mais didático para se pintar. Eu ainda tenho as projeções. Né? As projeções é um cálculo bem estranho. Então, boa sorte para a gente. Né? Então, você imagina que ao redor da Suzane aqui, ó, imagina que tem um cubo ao redor da Suzane aqui, ó. Isso é o Cube Projection. Tipo, ele está tentando projetar a Suzane para colar com as faces dele nesse cubo. Eu tenho a projeção cilíndrica, então é a mesma lógica. Você imagina que tem um cilindro ao redor da Suzane. E ele está projetando as faces nesse cilindro e depois abrindo esse cilindro aqui. Né? A gente não deve ter uso para isso no curso de jogos, de verdade. Né? Então, a gente não deve precisar disso. Eu nunca precisei desse na vida. E o Sphere Project é a mesma coisa. Você imagina que tem uma esfera ao redor da Suzane, ele projeta a Suzane para essa esfera e depois ele abre o mapa dessa esfera ali no espaço. Né? Então, a gente tem três tipos de abertura de UV de projeção para geometria. Tá? A gente não deve precisar desses em jogos. Tá? A gente não deve precisar deles. Nunca tive nenhuma necessidade desses três. Eventualmente, se aparecer um caso, a gente vai lá e pula nele. Fala, não, esse aqui é uma situação onde você vai usar. Tá? Eu tenho um que é o projetar a partir da minha visão. O Project From View ele vai pegar exatamente o que eu estou vendo e vai transformar isso no meu mapa 2D. Olha que beleza. É exatamente o que eu estou vendo. Ficou super legal, né? Mas isso aqui só funciona se você vai ter um objeto muito estático em cena, porque se eu mover ele, vocês vão ver que ele é igual aquelas pinturas de ilusão de ótica que o pessoal faz no chão, né? Tem uma distorção muito grande, ela só funciona no ângulo certo, tá? É, Então, o Project View ele pega exatamente o que eu estou vendo, né? Mas tem alguns modelos que dá para usar isso, tá? Um modelo interessante de testar isso é o modelo de arma. Né? Se você modelar uma arma em cima de uma fotografia, né, você consegue projetar a lateral da arma na imagem de referência e já texturizar ela. Esse é um negócio muito doido de fazer. Assim. Você pegar um objeto que ele é simétrico, bilateral, né, modelar ele acompanhando a imagem da referência e usar a própria imagem da referência para texturizar. Né? Esse é um jeito rápido de modelar algumas coisas. Né? Então, o Project Review existe função para ele se a gente trabalhar, tá? Inclusive, se você fizer um bom corte da imagem, né, se você fizer um bom corte dessa imagem, é, a gente tem uma opção que é o Project from View Bounds, que vai encaixar o seu V na imagem. Então, se você tiver uma imagem de uma arma, por exemplo, né, que encaixa perfeitamente, né, ou seja, o design dela encaixa perfeitamente nos limites da imagem, você consegue abrir o V encaixando já na textura, né? Então, esse é um negócio meio macetoso de fazer. Eu não tenho um exemplo disso, quem sabe um dia eu gravo, né? Vamos ver. Eu preciso de um pouco mais de tempo para fazer isso, né? Hoje, infelizmente, não daria tempo de eu fazer esse exemplo. Mas, se alguém quiser tentar, né? Isso é uma ideia interessante, né? Só lembrar, o objeto ele tem que ter uma certa simetria bilateral e tem que lembrar que se você selecionar o objeto inteiro, a transição, né, que seria a visão de topo da arma, ela vai ficar esticadona assim, né? Então tem que ficar atento com essa lateral. Talvez você não possa selecionar ela na hora de fazer o Project From View, tá? E lembrando também que o UV
O V ele funciona por seleção, né? Então, todas essas opções que eu mostrei funcionam por seleção. Se eu abrir o V dessa parte aqui com o Project from View, né, vamos fazer isso aqui, ó. Ó, eu estou selecionando só parte do modelo, tá? Só parte do modelo. Se eu fizer isso aqui, ó, e der um Project from View, só essa parte foi aberta, o resto ainda está fechado, ó. Então, você pode também selecionar só as faces que te interessam para fazer esse project. Você pode usar mais de um método de abertura para poder fazer uma marcação de textura. A gente viu o Mark Sim e o Clear Sim, né? É o que marca o corte para mim. Então, deixa eu só relembrar aqui, ó. Então, se eu vier aqui na Suzane, selecionar um conjunto de edges e marcar o corte é onde ele vai abrir, né? Isso vale para a gente, né, separar os pedaços que eu quero usar para fazer minha textura, né? Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos vir aqui, assim. Se eu quiser limpar um corte, né, eu tenho o Clear Sim. Ele vai tirar aquele corte dali, né? Lembrando que esse corte aqui, ó, ele é o corte só de UV, né? Então ele não é um corte de modelagem, ele é um corte só do UV. O atalho para o UV é o, né? Então ele vai abrir o menu para mim. Aqui, inclusive, eu posso abrir igual a caixinha, né? Essa parte aqui do meu modelo, eu posso abrir igual a caixa. Ó. Eu posso vir aqui e fazer o Mark Sim. Ele vai abrir essa tampa da cabeça para cima, né? Essa lateral para o lado. Então eu posso vir aqui procurar o mesmo encaixe que eu estava procurando ali. Eu posso vir aqui procurar ele, né? Tentar fazer uma abertura. Deixa eu fazer talvez assim. Fazer assim, Mark Sim. Eu vou querer fazer a mesma coisa na lateral aqui da Suzane. Deixa eu fazer isso aqui. Não sei se vai ficar bom não, mas a gente descobre daqui a pouco. Né? Daqui a pouco a gente descobre se eu fiz um bom corte ou não. Tá igual o outro, tá, né? O Mark Sim. Então, os comandos de mark, né, mark sim e clear sim, são esses comandos que vão fazer essa marcação de UV, né, que vão fazer a separação. Tá? O comando de reset, ele não está nem aí para o que você faz, entendeu? Ele coloca todas as faces no mesmo lugar, uma em cima da outra. Ele é o mesmo resultado de quando o Blender não consegue calcular a abertura, né? Quando eu tentei abrir o cubo sem fazer nenhum corte, né? Quando eu vim aqui e eu tinha um cubo, né? E eu tentei abrir o corte dele, o unwrap, né? Sem nenhum corte. Deixa eu tirar isso aqui, né? Deixa eu selecionar esse cubo aqui e dar um unwrap. Isso que ele fez aqui é um reset. Ou seja, todas as faces do cubo estão exatamente no mesmo lugar do espaço. Eu posso fazer isso com qualquer forma, né? Ou seja, se eu pegar a Suzane aqui e der o reset, né? Eu acho que é reset que fala. Enfim, ele vai colocar todas as faces da Suzane, né? Todas elas vão ter exatamente o mesmo conteúdo de textura, ó. Todas elas têm o mesmo conteúdinho de textura aqui. É isso que o reset faz. Então eu tenho aqui um monte de face sobreposta, né? Eu tenho um monte de face uma em cima da outra.
né? Então é isso que o reset faz. Tá? Como recomendação para quem está começando a modelar, a minha recomendação é que você experimente, na verdade, o Unwrap com cortes de UV. Né? É, isso provavelmente vai tornar mais fácil de identificar as partes e de organizar o seu mapa de UV. Tá? Então, dá um pouco mais de trabalho, mas o seu resultado é mais fácil de reaproveitar o resultado. Aqui ficou faltando um corte. Ficou faltando um corte aqui, que é o corte que vai daqui até esse cara aqui, ó, o Marcinho. Vamos fazer de novo aqui meu unwrap. E as coisas estão mais simétricas aqui. Tá? E a última etapa de um UV é organizar o UV, né? Ou seja, aqui eu quero que as coisas elas fiquem mais ou menos em ângulo reto. Né? Ou seja, eu quero que elas fiquem mais ou menos em ângulo reto. Eu não quero que nenhuma parte sobreponha a outra. Né? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, um canto de orelha e aqui eu quero outro canto de orelha, né? Eu quero um certo alinhamento, mas eu não quero que uma parte sobreponha a outra, né? Ou seja, se eu coloquei isso aqui e está tampando a cara, então vamos girar a cara para cima e vamos colocar ela num espaço que dê para pintar. Coisas como o rosto a gente pode aumentar um pouquinho de tamanho, né? O rosto precisa de mais detalhe, então eu preciso disso aqui, né? E aí eu quero usar bem o espaço desse mapa aqui. Então, quanto maior o aproveitamento do espaço do meu mapa de UV, melhor. Né? Então, se eu conseguir ajustar isso aqui para ser um quadrado mais encaixadinho, né? Então, talvez eu queira colocar cada um desses olhos aqui dentro. Não quero sobrepor, mas talvez eu queira eles bem próximos assim, né? É... Será que eu ponho isso aqui pra cá? Vamos pegar esse cara aqui. É... Eu tinha aumentado isso aqui, mas deixa eu voltar isso pro tamanho normal. Talvez eu queira mudar um pouquinho o tamanho das coisas ou a posição das coisas para poder ter um aproveitamento melhor de espaço. Né? Mas a ideia é que se você puder aproveitar mais do espaço, melhor. Né? Então, quanto mais você aproveitar o espaço, quanto menos vazio tiver no espaço, melhor o seu ver. Né? Então, quanto mais encaixadinho for, melhor. E também quanto mais fácil for para desenhar num outro software, né? Ou seja, se eu levar isso aqui no outro software, vai ser fácil de desenhar, vai ser bom de pintar, né? Então, quando eu separo, por exemplo, a parte da frente da orelha, né? E tipo, posiciono ela no mesmo ângulo que tem no modelo, né? Quando eu vou lá e faço isso aqui, ó, o que eu estou fazendo é facilitar a vida de quem vai pintar isso aqui, ó. Na hora que a pessoa vê isso aqui, ela provavelmente ela vai entender melhor e ela vai conseguir pintar e até reciclar a coisa de pintura. Né? É, então, esse aproveitamento aqui talvez seja fundamental para a gente. Né? É, aqui já está melhor o aproveitamento. Né? Dá para aumentar um pouquinho, dá para puxar isso aqui para lá. Esse. Então, esse que é o conceito básico para abertura de UV. Né? Você quer
Um número baixo, uma distorção, não é ausência de distorção, mas pouca distorção entre os elementos, né? Pouca distorção, o mínimo possível, né? Não dá para ser zero sempre. Né? Uma boa organização de partes, ou seja, partes que sejam relativamente fáceis de identificar, né? Cada peça dessa seja fácil de identificar o que está representando. Né? O maior aproveitamento do espaço do UV, né? Um melhor alinhamento. Isso aqui faria um bom UV do seu modelo. Né? Tendo um bom UV, fica fácil pintar. Né? Se você tem um bom UV, pintar tanto no Blender quanto pintar fora do Blender fica mais possível. Né? Então, deixa eu, deixa eu colocar aqui umas manchas de cor aqui só para a gente ver aqui que por baixo tem um baldinho aqui, mas meu baldinho aqui, eu acho que eu prefiro mexer com ele aqui. Né? Aqui eu tenho um gradiente. Não tem um gradiente, vamos colocar um gradiente. Melhor, né? É, vamos fazer um gradiente de castanhos aqui. Ou seja, na hora que eu levar isso aqui para um software de pintura, né? Na hora que eu levar isso aqui para um software de pintura, a pessoa consegue mais ou menos entender, tipo, o que que é pele de Suzano, o que que é olho de Suzane, né? Então, se eu vier aqui, né, pintar isso aqui é o olho dela, né? Então, vamos fazer aqui um. Eu não olhei, prestava de cabeça para cima, de cabeça para baixo, né? É a vida. Então, né, tipo, a pessoa meio que dá para ela deduzir onde que está cada coisa, né? Então, por exemplo, isso aqui é atrás da sobrancelha, né? Então, aqui seria, por exemplo, um lugar para se pintar pelinhos, né? Fazer tipo a pintura dos pelos dela, né? Onde é que é a orelha dela? Aqui, ó, isso aqui é o miolo da orelha, né? Isso aqui é o miolo da orelha. Então, se eu colocar aqui uma cor, um rosinha, bem clarinho assim, né? Então, eu consigo, pelo design desse UV aqui, ó, eu consigo deduzir aonde que estão as coisas, né? Então é possível deduzir aonde que está, né? Tipo, a partezinha. Por exemplo, se eu quero que a parte de trás seja só pelos, né? Se eu quiser que essa parte seja só os pelinhos, né? Também eu consigo deduzir. Isso aqui é a parte de trás da orelha, né? Então eu consigo criar as manchinhas para subir a partezinha, né? A boca dela tá onde? Aqui, ó. Aqui é a boquinha dela. Vamos pegar também um rosinha aqui para a boquinha. Aí, ó. Vamos fazer um mais clarinho aqui. Vamos fazer um mais escurinho. Vamos fazer um mais escurinho. Né? Dá pra pintar até a sombrinha das coisas aqui, né? Esse aqui vai ser a olheira, né? Então aqui é a sombra. Esse aqui é o narizinho. Vou fazer a mesma coisa, pegar o narizinho e pintar uma corzinha mais avermelhada. Eu quero aumentar aqui. Mais avermelhadinha.
aqui, ó, porque eu tenho uma dedução de onde é que são as faces, né? Eu consigo deduzir, por exemplo, que narina dela vai ser por aqui, ó. É possível deduzir, ah, tá, aqui vai ser os buraquinhos do nariz, né? Já dá para deduzir. E é meio que para isso que a gente faz uma abertura de UV com essa preocupação de corte, né? Para que você possa pintar tanto no 3D, né? Ou seja, no 3D é tranquilo, porque tudo a gente viu que funciona no 3D, ou seja, qualquer coisa que eu faço aqui funciona no 3D, mas fazer também que funcione no 2D, ou seja, que a pessoa consiga levar esse conteúdo para um outro software e trabalhar ele num outro software, fica mais fácil de identificar as partes. Beleza? Deu para entender um pouco mais de UV, gente? Deu para pegar mais algum conteúdo de UV? Lembrando que isso é um conteúdo adicional da aula anterior. Alguma dúvida, alguma pergunta? É, minha turma ainda está aí? Deixa eu ver se minha turma ainda está aqui. Eu tô falando, mas. Ah, ainda tem turma aqui, ó. Deu para É, entender um pouquinho. massa, massa. E à medida que forem testando também, né? Porque, lembrando, vocês podem colorir para o trabalho de vocês tanto com Vertex Paint quanto com textura, né? À medida que forem trazendo os modelos colorizados, a gente pode ir melhorando a explicação e refinando o trabalho. Beleza? Então encerramos, pessoas. É isso. Fechou? Fechou. Massa, fechou para todo mundo, gente? Quem mais tá aí? Quem mais tá na área? Fechou? Fechou, fechou? Sim. Massa. Então, ó, muito obrigado por estarem aqui até agora. Eu sei que sexta-feira à noite, véspera de feriado, sei que é osso, mas brigadão, brigadão por terem vindo, ter participado. Obrigado para quem estiver vendo isso no YouTube também, por acaso. Espero que seja útil também para quem viu isso no YouTube. Semana que vem a gente tem aula normal, tá? No feriado ele vai ser segunda, terça e quarta. Então, vocês estão ao vivo aqui comigo semana que vem. Nossa aula normal. É, o, o conteúdo da semana que vem, teórico, é de rig, mas talvez dê tempo de a gente marcar um horário de feedback. Então, se vocês tiverem modelos para mostrar na semana que vem, a gente consegue pôr um horário de feedback e um horário de teoria, tá? É possível fazer isso, tá? Então, no começo da aula que vem, eu vou perguntar se vocês têm modelos para apresentar e vou ver se a gente vai ter um horário de feedback. No mais, boa noite para todo mundo que está aqui comigo. Obrigado para quem está vendo isso no YouTube. E deve ter mais aula no decorrer desse semestre ainda pipocando por aí.